Paz do Senhor, irmãos, com alegria que mais uma vez, como eu sempre falo, como é bom ter esse privilégio de poder entrar na sua casa e te abraçar de uma forma especial. E que nessa noite você possa se sentir livre na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco em todo o tempo. Não importa a distância, não importa, o importante é que nós somos um só no Senhor e estamos num só Espírito louvando e adorando o nome dEle. Então que nessa hora você possa abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Amém? De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eu vou ler mais uma vez. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? De tudo que temos ouvido nesses últimos dias, de tudo que tem falado, o que interessa para nós é temer ao Senhor, é temer o nome do nosso Deus e saber que Ele está no controle, que tudo o que possa acontecer, que tudo que possa vir, Ele está sempre no controle. Ele jamais perde o controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele não falha, Ele não erra, Ele não é homem para que minta. Esse é o Deus soberano que nós servimos, e é Ele que tem o controle da sua vida, da minha vida, da nossa nação, de tudo. Então, de tudo que se tem ouvido, tema ao Senhor, tenha sempre esse temor no Senhor e nunca duvide que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Soberano Deus, nessa hora, Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos mais uma vez e queremos declarar nesta noite, ó Pai, que nós temos um temor ao Senhor e sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tira tudo, qualquer dúvida no nosso coração, qualquer temor, porque nós temos que temer somente ao Senhor, e o Senhor não perde o controle das coisas. É o Senhor que governa, é o Senhor que direciona, é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, ó Pai, é o Senhor que domina sobre tudo, porque tudo foi feito para louvor e adoração do Senhor. Então traz paz no nosso coração, traga, Pai, tranquilidade, paz, sabendo, ó Deus, que nós somos do Senhor e que o Senhor nos escolheu e somos separados de Ti. Aleluias, glória a Deus, santo és o Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. noite chegar, tu
me alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as Pode declarar. Feche os seus olhos. Comece a contemplar a grandeza do teu Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluias. Comece a orar agora. Comece a sentir o quanto Deus tem controle sobre a sua vida. O quanto Ele é poderoso sobre a sua vida. É Ele que te dá o ar que você respira. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem te guardado. É Ele que tem te livrado. Por isso você não tem que temer a nada. Você tem que temer somente a Ele. A sua confiança, a sua segurança tem que estar nele. Você tem que colocar toda a sua força e toda a sua segurança nesse Deus soberano que governa todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. E nesse mesmo Espírito eu gostaria que você colocasse a sua oferta, o seu dízimo. E nós vamos estar orando, abençoando a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Porque isso nós temos que fazer com alegria no coração, né? Porque o que nós fazemos para o Senhor é tão pouco diante do que Ele faz por nós. E aquele que sabe o quanto é maravilhoso esse milagre do ofertar, do semear, do dizimar. Só quem vive isso sabe o quanto é sobrenatural, o quanto é maravilhoso fazermos isso. Então coloca na sua mão agora e ora com alegria, sabendo que o Senhor te sustentou, que o Senhor te fortaleceu, que Deus te deu condição de estar ofertando e dizimar. E aquele que ainda
não está tendo essa condição, que nesta noite o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa abrir portas maravilhosas para você ter esse privilégio, esta alegria de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Soberano Deus, nesta hora, Pai, queremos agradecer ao Senhor, por o Senhor nos dar condições, ó Pai, e sabemos que aquele que semeia, ele vai colher, ó Pai, e sabemos que aquele que é fiel, o Senhor vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção sem medida, e por esta causa o Senhor vai repreender o devorador nas suas vidas. Então que eles venham crer, porque a Tua palavra é real, é viva, Pai, e a Tua palavra é para se cumprir nas nossas vidas. E aquele, Pai, que está esperando uma porta de emprego aberta, Pai, que o Senhor venha abrir essa porta, porque o Senhor é um Deus, Pai, que pode fazer o impossível acontecer, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Por onde você for, as bênçãos te alcançarão, para a direita, para a esquerda, aleluia. Aonde a sua mão tocar, tudo será abençoado. Onde eu for, a sua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Você é abençoado, sou abençoado em tudo, meu irmão, em tudo que faço. Sou abençoado, yeah. Oh, aleluia. Como é bom que somos abençoados pelo nosso Deus. Graças a Deus. Onde eu for, a sua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, e a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim é uma promessa.
vencedor em Cristo Jesus, porque você é abençoado com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluias. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, porque tem um salmo que fala: e confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É entregar e confiar. Amém? Saber que Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te Oh, e nós te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ah, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós confiamos no Senhor. É verdade. Nós entregamos o nosso coração a Ti todos os dias. E agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Deus, de ter sido escolhido pelo Senhor. Graças a Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo. E que nós venhamos mesmo, Deus, todos os dias entregar, Deus, tudo que nós temos de melhor ao Senhor. Entregar o nosso tempo. Aleluia. Entregar aquilo, Deus, que nós fazemos
para o Senhor. Aleluia. Que você possa entregar aquilo que você tem Em nome de Jesus, ó Pai. para o Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Pegue o melhor do seu tempo e adore ao Senhor. Porque Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Não há circunstâncias adversas que impeçam você de dobrar os seus joelhos e falar com Ele e expor para Ele. Oh Deus, nós queremos sim, Jesus, de todo o nosso coração entregar um louvor, uma adoração sincera ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Santo é Jesus. Tudo entregamos a Ti. Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Se você puder levantar as suas mãos em adoração ao Senhor, aonde você estiver, Aleluia. e dizer o quanto você o ama, o quanto você o ama. Esteja disposto a amar o Senhor todos os dias, sempre, meu irmão. Oh, Espírito Santo, aleluia. Poder te sentir, poder tocar no Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo, é aquele que escuta as nossas orações, é aquele que está presente na hora mais difícil. Oh, Jesus maravilhoso, Glória seja dada a Ti, ó Pai. muito obrigado por esse privilégio, Jesus. Muito obrigado por esse momento. Estamos cultuando ao Senhor. Muitos estão em outros lugares, fazendo a vontade, o prazer da sua carne, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor, exaltando aquele que virá buscar a sua igreja, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que está sentado num trono. E nós adoramos ao Senhor, e nós entregamos tudo a Ti, Deus. Entregamos tudo a Ti. Aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Oh, aleluia. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo Deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Que o Deus. Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui cultuando o Senhor nesse dia. Nós tivemos aí a primeira parte do louvor abençoado e vamos receber agora a palavra do Senhor. Mas antes eu quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que ministre ao nosso coração a sua palavra, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor nessa noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos o Senhor por estarmos aqui na Tua presença, cultuando o Senhor,
Deus, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Estamos alegres porque estamos, meu Deus, na Tua presença. E que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, que o Senhor possa usar o Teu Filho, Deus, na ministração da Tua palavra, que Ele seja um instrumento do Senhor para nos abençoar nessa noite, que a palavra do Senhor possa alcançar o nosso coração, a nossa vida, pelo poder do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos receber o pastor José Benedito, ele que vai estar ministrando a palavra para nós nessa noite. Eu queria que nós orássemos aqui por ele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui o Teu Filho diante da Sua presença, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o poder do Senhor sobre a vida do Teu Filho. Em nome de Jesus, nós oramos. Fique à vontade, Amém. pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. O Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso profeta, nosso amigo, nosso companheiro, Jesus, Ele é tudo para nós. Jesus, Ele está acima de todos, todo nome. Então, nós estamos aqui para falar sobre um assunto interessante, é o preço pago, preço que foi pago. E eu gostaria de meditar com a igreja sobre esse assunto, e o texto que eu escolhi para ler é 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Então vamos ler a palavra de Deus. Você pode abrir aí a palavra, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Senhor nosso Deus, fala conosco. Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, ela nos ensina, ela nos exorta. Tua palavra, ela nos conduz no dia a dia. E a Tua palavra, ela é viva, poderosa, para penetrar na nossa alma, no nosso espírito, lá nas entranhas mais profundo do nosso ser, e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E esse assunto é um assunto interessante. Eu sei que minha palavra, ela não vai esgotar o assunto sobre o preço que foi pago, mas gostaria de meditar com os irmãos alguma coisa, alguns textos da palavra de Deus, e que vai nos esclarecer, vai nos ensinar um pouco mais. Por que do preço? O que é um preço? A gente fica meditando, pensando, por que o preço? E esse preço, certamente, foi Jesus que pagou. Quando fala de um preço, e aqui o apóstolo Pedro, ele fala que não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que nós somos comprados. E se fomos comprados, e certamente fomos, não foi com coisas aqui da terra, prata, ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário. Então tinha um preço para ser pago, e esse preço só Jesus podia pagar. Não tinha e não tem uma outra pessoa que pode pagar. Quando Deus envia Jesus, o seu Filho, Ele envia sabendo que o homem não podia pagar esse preço. A mulher não podia pagar esse preço. Só Jesus é que tem todos os requisitos e qualidades para pagar esse preço.
Então, por que do preço? Primeiro que a separação do homem de Deus pela desobediência. E essa separação foi uma separação tão forte, e ela acontece de uma maneira tão clara na Bíblia, quando Adão e Eva, eles perdem o relacionamento com Deus. Aquele relacionamento que eles tinham com Deus, depois do pecado, eles perderam. Não podia mais falar com Deus. Então, a desobediência fez com que o homem deixasse de ser de Deus e passasse a ser de Satanás. Ele deixa de ser propriedade de Deus, se Deus falando ali no jardim, e passa então a ter qualificação do diabo. E parece-se uma coisa tão pesada, mas ele passa a ter característica, depois do pecado, o ser humano passa a ter característica do inimigo. E ele começa a identificar com o inimigo. E nós sabemos que o homem ainda conserva em si algumas coisas de Deus. Você vê uma pessoa fazendo justiça, ajudando um ou outro, aquele que não conhece a Deus, fica pensando, ainda há no ser humano característica de Deus. Mas o que acontece? Com o pecado, essa separação, o homem passou a ter característica também do inimigo, passou a ser mal. E por isso que foi estipulado um preço. Quando a Bíblia fala de preço, fala de um preço alto. Ela não fala de um preço barato, alguma coisa simples e fácil de ser feito, mas fala de um preço assim muito alto. Então o homem, na verdade, passa a ser biblicamente filho do diabo. Ele passa a ser filho do diabo. Deus tinha formado Adão ali do pó da terra, do barro, depois Eva, e ele depois passa a ser aí propriedade do inimigo. Mas é muito forte isso, propriedade do inimigo, propriedade do inimigo. O homem já não consegue servir mais a Deus. Então o pecado, entrando na raça humana, aí ficou isolado, sem Deus. E agora, o preço que Jesus pagou tinha que ser um preço muito alto, algo difícil. Ele passou a não obedecer mais a Deus, e ele passa a obedecer agora ao inimigo. Agora observamos que o homem, onde ele foi parar com isso? Ele foi parar no império das trevas. Ele passa agora a pertencer ao império. E esse império das trevas, Colossenses 1,13, fala claramente que ele nos transportou, Nos transportou lá do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o homem, ele chegou ao império das trevas, e agora ele está acorrentado. A Bíblia fala que o ser humano sem Deus, sem Jesus, ele está cego, ele não consegue enxergar as coisas de Deus, porque agora ele está no império das trevas, está lá, e agora ele tem um Senhor, tem um imperador, ele tem um rei, Em Efésios 2, de 1 e 2, fala aqui, Efésios 2, versículo 1 e 2, diz que ele anda segundo o curso do mundo, segundo o curso do inimigo. Ele já não anda mais com Deus. Ele nos disse para Pedro, em Mateus 16, 23, arreda Satanás. Ou seja, Pedro estava ali sendo usado, estava nas mãos de Satanás. Antes de Pedro converter, ele obedecia Satanás. Aí Jesus disse para ele: arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas coisas da terra. Agora Jesus, ele veio para verter o seu sangue, dar o seu sangue lá na cruz do Calvário,
E a Bíblia menciona em Levítico 17:11, sobre o sangue, e fala que a vida da carne está no sangue. Então vamos entendendo que o preço de Jesus, o preço pago, foi um preço alto e um preço de vida, porque a vida está no sangue. Eu não estudei sobre o sangue, mas as pessoas que já estudaram sobre o sangue, elas falam que o sangue tem no sangue propriedades, muitas propriedades no sangue, que só o sangue pode manter o corpo vivo. Qualquer pessoa que perde uma boa parte do sangue, ele morre. Porque o sangue, ele pega todos os nutrientes que a gente come, que a gente alimenta e distribui no corpo todo, inclusive o oxigênio. É levado para todas as células que mantêm o corpo vivo. Então o sangue, a vida está no sangue, e aí a Bíblia fala que sem sacrifício de sangue não há remissão de pecado. Não tem como a pessoa ter os pecados purificados, lavados, se não for através da vida, que é o sangue. Aí nós vamos então entendendo que o sacrifício de Jesus foi um preço muito alto, muito difícil. Muito difícil. A pessoa morrer por muitas pessoas, em favor de muitos, é complicado, é muito complicado. Em Hebreus 9:22 diz que sem sangue não há então perdão, remissão de pecados. Então o pecado, ele mata. O pecado, ele entrou na raça humana e matou o homem, matou a mulher. Ele matou por quê? Porque ele cegou, colocou uma cortina tão forte, mas tão densa, entre o homem e Deus. Deus querendo abençoar, mas Deus não podia abençoar. Deus querendo relacionar com o ser humano, mas não podia relacionar, porque o pecado então ele entrou e aí impediu todo o relacionamento. Quando a Bíblia fala que o pecado mata, e ele matou, e ele mata até hoje o pecado. Espiritualmente, a pessoa está morta. Quando Jesus disse que ele veio, em João, na verdade João capítulo 1, ele fala muito claro sobre isso, que ele é a luz do mundo, e ele veio para estar nas trevas, mundo de pecado, de trevas. E quando a gente olha o mundo hoje, a gente vê um mundo de trevas, de pecado. Então o mundo hoje todo jaz no maligno, mundo de trevas, e Jesus veio como luz para brilhar nas trevas, e as trevas do mundo. Então em Efésios 2:1 fala que nós andávamos mortos nos delitos e pecados. Uma pessoa sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus, ele anda morto, totalmente morto espiritualmente, totalmente morto. Agora é interessante que Deus está querendo ouvir essa pessoa que está morta. Então o amor de Deus é tão grande que Ele quer ouvir o morto no pecado. Morto no pecado. Aí então Deus envia Jesus para que esse morto ressuscite, para que o morto tenha vida. Agora o preço de Jesus na cruz é exatamente isso, para que o morto tenha vida. E quando a pessoa ela entrega para Jesus, ela morre para o pecado e ela nasce para Deus. Ela passa a ter vida espiritual, vida espiritual. E aí ela pode agora ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Porque Ele que é o preço, Ele restaurou a união do homem com Deus, Ele restaura, e aí a gente passa a ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Portanto, sem o sangue de Jesus, não há comunhão com Deus, não há oração,
Não tem oração sem Jesus. Não tem de orar sem Jesus. Não tem de falar com Deus sem Jesus, né? Não tem jeito da pessoa entrar no Santo dos Santos sem Jesus, porque Ele entrou uma vez por todas e Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. E quando eu oro, eu entro lá na presença de Deus, é por causa dele, Jesus, não é por minha causa, é porque Ele me deu esse direito. Ele me deu esse direito através do seu sacrifício, que é o preço que Ele pagou por mim. Agora é interessante também observar que Deus me vê diferente, me vê como filho, porque Ele é o primogênito de Jesus. Quando Jesus entra na vida da pessoa, eu passo a ser filho, é por causa de Jesus. Ele é filho, Deus me vê Jesus, seu filho em mim, e Deus me considera como filho, porque o seu filho primogênito está em mim. Aí eu passo a ter direito, pela misericórdia de Deus. Então o pecado, ele mata. Deus, Ele é totalmente santo, totalmente santo. Por isso que o homem sem Jesus não pode relacionar com Ele, porque Deus é totalmente santo. Deus não tem como relacionar com o ser humano, mesmo querendo. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus, né? E Deus sendo santo, não tem como, né? A Bíblia diz que se a pessoa vê Deus, ele morre. Moisés, que ele vê a face de Deus, e Deus falou para ele: eu vou te mostrar. O homem que me vê morre, porque a presença de Deus, Deus na sua totalidade santo, Ele mata as pessoas sem querer matar, e tira a vida das pessoas sem querer tirar, porque a santidade dele é tão grande que destrói o pecador, melhor dizendo, destrói o pecador. Agora o pecado, ele na vida do cristão, ele traz uma legalidade para o inimigo. O pecado, ele traz uma legalidade tão grande, e a pessoa abre uma brecha para o inimigo entrar. Ao cuidado do cristão, não viver no pecado, não viver deliberadamente no pecado, porque você está abrindo uma brecha para o inimigo. O inimigo vai entrar com força na vida do crente. E o que ele quer fazer é isso, entrar com força. E não podemos dar nenhuma legalidade para ele, né? Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, né? O cristão então foi comprado por um preço muito alto, muito alto. E você, irmão, irmã, você tem Jesus, certamente. Saiba que você tem o mais precioso que o ser humano pode ter, que é Jesus, que é o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus na sua vida é algo tão precioso, que nada nesse mundo pode ser comparado. Nada. E aí o preço que Jesus pagou foi alto, porque Ele trouxe isto para nós. É interessante que 1 Coríntios 6,20 fala: porque foste comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E 7,23, 1 Coríntios: por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens, mas servos de Deus, né? Também observamos que Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Colossenses 1,20, Ele nos reconcilia com Deus, voltamos para Deus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus, Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele trouxe o pecado. O segundo Adão, ele trouxe, que é Jesus, o Espírito vivificador, para habitar em nós, está em nós. Observamos também que Jesus nos resgatou de toda a maldição da lei. A lei, ela trouxe maldição para as pessoas. Aquele que não obedecia a lei, todos que estão debaixo da lei são amaldiçoados. Por que isso? É porque a pessoa não consegue obedecer toda a lei.
E Jesus, sabendo disso, ele veio para que ele fosse maldito. Olha que interessante. Jesus foi maldito, amaldiçoado por nós. A Bíblia é clara em dizer isso, Gálatas 3, de 10 a 13, diz que Jesus levou toda a maldição que estava sobre nós, que a lei colocava sobre nós. E agora ele se fez pecado por nós, e ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Amaldiçoado. Agora, esse preço tão pago, quer dizer então que Jesus pagou esse preço, recebendo sobre ele toda a maldição, recebendo sobre ele o pecado de todos aqueles que vierem a crer, estava sobre Jesus. Então ele vai para a cruz com uma responsabilidade tão grande, um preço tão alto, algo tão terrível, tão terrível. E a Bíblia diz que Jesus sentia esse peso tão grande que ele suava sangue no Getsemane. Do seu corpo corria gotas de sangue. O estresse era tão grande, o peso era tão grande, o sofrimento ali era terrível, que ele suava gotas de sangue por causa desse preço tão alto que ele pagou por nós, Aí nós entendemos então, esse preço realmente foi alto, Eu, pastor Benedito, não conseguiria fazer isso. Você também não conseguiria fazer isso. Os grandes que passaram pela terra, aqueles fundadores de religião ou de religiões, não podiam fazer isso, não fizeram isso. Todos morreram e foram para o túmulo, e os ossos ficaram ali até apodrecer. Agora Jesus, ele morre e nós morremos com ele para o pecado. Ele ressuscita e nós ressuscitamos com ele. Ele nos deu vida porque estavam mortos, mortos sem nada na nossa vida. A nossa área espiritual estava inativa, não podíamos falar com Deus, comunicar com Deus. Agora ele nos levanta e nos dá vida, e vida espiritual em abundância, E nós somos então selados. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz lá que nós somos selados pelo Espírito de Deus mediante a sua palavra. Então ele nos selou, e esse selo é o selo de propriedade. Como você sela uma carta e coloca no correio, enviada para alguém, aquele selo quer dizer que tem propriedade, tem um dono. Ninguém pode violar o selo, ninguém pode abrir a carta. E lá em Efésios 1, 13 e 14 diz que nós somos selados pelo Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, e passamos a ser propriedade de Deus, e ele vai vir para resgatar a sua propriedade. Leia esses dois versículos importantes. Vocês vão observar que ele vem para resgatar a sua propriedade. Primeiro, ele sela com o Espírito o selo de propriedade, e nos selou. Agora diz o versículo 14 de Efésios 1, ele vem para resgatar a sua propriedade, que somos nós. Então o cristão, ele passa a ser propriedade porque foi comprado. Ele foi comprado. É interessante observar também que o sacrifício de Jesus, primeiro, ele é a Deus, porque nós pecamos contra Deus. E depois, o sacrifício de Jesus é para que o mundo espiritual do mal, Satanás e os demônios todos, saiba que o preço foi pago e que alguém pagou um preço alto. O mundo espiritual hoje sabe que o sacrifício de Jesus foi um preço alto, e aí reconhece Jesus como grande Senhor. Não há outro além dele.
Aí fomos selados, passamos a ser propriedades, né? Ele vai vir resgatar a sua propriedade, a igreja será levada, porque a igreja é propriedade do Senhor Deus, porque Jesus comprou e Ele vai apresentar a igreja um dia com propriedade lá na eternidade. Os salvos, aqueles que eu salvei com meu sangue lá na cruz do Calvário, apresentar para Deus: olha aqui, esse eu salvei com meu sangue. 1 Pedro 2,9 diz, para terminar: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos então propriedade exclusiva de Deus, né? Você, irmão, você, irmã, propriedade exclusiva de Deus. Deus te tem como propriedade dele, e como propriedade Ele tem direito sobre você e sobre eu. Com propriedade é Ele que manda, com propriedade Ele que vai dizer, né? vai dizer na sua vida o que você deve fazer pela palavra. Então nós somos propriedade porque Jesus comprou, resgatou, e nós estamos agora nas mãos do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, né? O inimigo olha para você de longe e vai ver em você alguém que tem o selo do Espírito. Olha para você de onde vai, ele tem o selo do Espírito, e nele habita o Espírito de Deus. E eu não posso tocar na sua vida porque ele tem dono. Um dia o inimigo vai pensar o seguinte: um dia ele foi meu, mas hoje ele é agora de Jesus. Agora ele tem dono, outro dono. Olha, bacana isso. Olha que bênção, olha que coisa tão interessante. Nós somos agora propriedade de Deus. Por isso é que o cristão morre e ele vai estar com Jesus e ele é salvo, porque ele tem propriedade, ele tem proprietário. Nós somos propriedade. Na morte do cristão, Deus simplesmente colhe o que é dele. É como uma pessoa que tem uma plantação e ele vai colher o fruto lá da sua plantação que ele plantou, e vai colher algo que é dele, propriedade dele. E na morte do cristão, Deus simplesmente vai colher aquilo que já é dele, propriedade dele, exclusivamente dele. E esse versículo 9 aqui de 1 Pedro 2 diz claramente: exclusiva de Deus. Na morte do cristão, o inimigo não pode entrar na frente e pegar, não pode. Na morte do cristão, o inimigo não pode dizer: esse é meu. Não, não. É propriedade exclusiva de Deus. Viveu aqui na terra como propriedade de Deus, salvo, tem Cristo Jesus. E na morte, certamente que Deus vai colher os seus, recolher. A palavra melhor seria recolher, né, aqueles que já são dele, né? Então eu quero deixar essa palavra aqui para a igreja, para os irmãos, e que Deus continue falando muito ao seu coração, te abençoando muito. E é meu desejo, eu desejo para toda a igreja Batista Moré, que essa igreja aqui caminha tão forte, tão abençoada, e a cada dia ela continue vencendo, né? Esse tempo agora que estamos passando, difícil, sem culto presencial, mas certamente que todos estão sendo abençoados, recebendo uma mensagem, recebendo a oração. A igreja tem cuidado de você, e você está sendo cuidado pela Igreja Moré. Continue firme nesse caminho, firme, né, junto com o pastor Renildo, né, e você será cada dia mais abençoado. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Que bom, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Que bom que a sua palavra, ela não muda e jamais mudará. O Senhor zela em cumprir a sua palavra. Sua palavra é poderosa, sua palavra é santa e maravilhosa. E eu oro, Deus, por minha vida, minha casa, minha família, por essa igreja amada. O nome santo de Jesus continua abençoando, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Irmãos, graças a Deus, recebemos aí a palavra do Senhor, abençoada, que fortalece o nosso coração, nosso espírito. Tenho certeza que você foi abençoado aí pela palavra do Senhor. Nós estamos aí há mais de 30 dias, nesse chamado isolamento social, sem os nossos cultos presenciais, mas estamos sendo abençoados aí através dos nossos cultos online. Que você continue buscando ao Senhor. Eu creio que logo isso vai passar, esse período difícil que nós estamos passando por ele, e logo estaremos aqui todos juntos. Eu confesso que estou com muita saudade dos irmãos, e irmãos aí que há mais de 30 dias que a gente não se vê, estávamos acostumados a nos encontrar todas as semanas, mas breve nós estaremos juntos aí. E para o domingo que vem, que tradicionalmente é o nosso culto da ceia, nós estamos aí estudando uma forma de participarmos da ceia, No mês passado, aliás, no início desse mês, que era para ter ceia, nós não tivemos, mas para o próximo domingo nós teremos a ceia. Ainda não decidimos como fazer, estamos estudando a melhor forma possível, mas os irmãos serão comunicados aí durante a semana como é que nós vamos fazer. Então, fiquem tranquilos que próximo domingo nós estaremos cultuando o Senhor e participando da ceia. Deus abençoe os irmãos, você tem uma ótima semana, abençoada aí na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.